É na infância que desenvolvemos partes importantes da nossa psique, da nossa estrutura emocional, de quem seremos no futuro emocionalmente falando. Quando estamos diante de uma infância que é adultizada, ou seja, é invadida por comportamentos adultos, uma criança que começa a carregar responsabilidades, lidar com temas, ter que pensar, ter que agir como os adultos pensam, é uma criança que está adiantando uma fase ao qual a infância seria fundamental para que essa fase futura pudesse ser formidável, pudesse ser gostosa, pudesse ser mais fácil. A habilidade que uma criança tem de construir as suas imaginações, construir as suas flexibilidades, o seu lúdico, a sua leveza de vida, é sem dúvida ingredientes fundamentais para que se torne um adulto mais potente. Então, quando esta adultez invade uma infância, estamos dizendo que a hora de semear tantas coisas boas acabou passando, acabou não sendo aproveitado como deveria. E isso, sem dúvida nenhuma, gera muitos problemas. E é sobre isso que vamos falar hoje. E nós vamos passar por esses pontos para refletirmos mais profundamente. Que é, primeiro, o que só aprendemos sendo criança. Depois vamos pensar sobre o efeito em relações íntimas, sociais e consigo mesmo. E por último, a gente vai falar sobre nossas dores contra nossa própria rocha. O que será que quer dizer isso? Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E se você gosta de reflexões, de pensar sobre as nossas emoções, sobre a humanidade no sentido psicológico, bom, esse é um canal que você vai adorar. Então eu já te convido para que seja muito bem-vindo se inscrevendo aqui no canal e, por gentileza, curtindo o vídeo. Então vamos lá, olha, não é tão difícil entender o que é o nosso primeiro ponto. O que só aprendemos sendo criança. Vamos para a questão mais estética, mais clichê de uma criança. É fácil. A criança, ela é imaginativa, ela é criativa, ela é lúdica. As coisas mais sérias passam mais desapercebidas no sentido da concretude, né? Da coisa mais mecânica da vida. E ela vai para o lugar mais plástico, quero dizer, que é mais maleável, que é, de fato, nesse sentido da imaginação, tudo é possível, todas as possibilidades. Uma criança que brinca é uma criança que está entendendo, através do brincar, o mundo que ela pode construir dentro dela. E a partir do mundo que construímos dentro de nós, é que daremos, então, concretude para o mundo que queremos para nós aqui fora, né? Pelo mundo onde interagimos com as pessoas e pelas situações da vida. Então, quando dizemos o que só aprendemos, né, sendo criança, nós estamos falando justamente dessa maleabilidade, dessa capacidade de olhar para a vida e flexionar os pensamentos, flexionar as ideias, né? De entender, por exemplo, quando as crianças se frustram e precisam aprender, né? Através da através da frustração, o que elas vão desenvolver em suas vidas através do sentido de tem limite, né? Tem resiliência, né? Nem tudo está tão fácil. Então, que capacidades eu tenho, que habilidades eu tenho como criança para reinventar? Se isso não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Se essa brincadeira não está rolando, que outra eu posso fazer? Se não tem nada para fazer, que brincadeira eu posso inventar? Todos esses significados, esses símbolos, quando estão dentro de um adulto, vai ganhando uma proporção tão bonita através dos temas adultos, que é o nosso próximo ponto, eu não vou adiantar tanto, mas que de fato isso reverbera no ser adulto, né? No ser social. Mas, ainda enfatizando a criança, é preciso entender que tudo isso que se passa nessa atmosfera mais imaginativa, mais lúdica, depois vai ser aplicada numa vida mais adulta, né? Como símbolos dessas possibilidades. Sem contar que uma infância segura, no sentido de poder se sentir confiante, poder se sentir à vontade para brincar, ou seja, ter espaços de paz, de bem-estar, de lazer, dá a ela uma sensação de que o mundo também pode ser seguro, de que o mundo também pode exercer um palco de que ela atue com confiança, um palco que ela atue para criar aquilo que ela imagina, né? Então, se a gente pensar que uma criança não brinca, uma criança não tem um ambiente tranquilo, ela não tem um ambiente de paz, ela não aprendeu a se relacionar com o mundo de uma forma confiante,
de uma forma criativa. Então ela acha que os planos dela não dão certo, ela acha que tudo que ela imagina não é possível de ser feito, ela entende que as vontades que ela sente não podem ser vividas. Isso, ainda que num sentido menos racional e mais emocional, vai sendo registrado, e aí que lá na frente, adultos, nós carregamos essas crenças sem nem pensar nelas, mas já está instalado. Olha, o que eu desejo nunca dá certo, o que eu desejo não vai acontecer, eu nem vou tentar, eu não tenho confiança para aquilo, esse problema me paralisa, eu não consigo resolver. Pois é, era brincando que nós desenvolveríamos a capacidade de lidarmos com tudo isso. Então, pensando nessa adultização da criança, agora a gente vai entender como isso se aplica de fato no adulto. Olha só, o efeito em relações íntimas, sociais e consigo mesmo. Então, vamos entender cada uma dessas vertentes. Quando eu digo o efeito em relações íntimas, eu estou pensando nesse núcleo mais próximo mesmo, tá? Em geral, a gente está falando das intimidades das pessoas, das inter-relações que a gente conquista, ou seja, pai, mãe, família, em geral já está mais ou menos ali, a gente já aprendeu a lidar. Este adulto não precisa caminhar tanto para esse desenvolvimento, apesar de que talvez essas relações fiquem limitadas. Mas para a gente entender mais completamente, imagina de fato um sentido de namorar, de se relacionar, de ter amizades. É um grande comprometimento para uma criança, então, que se tornou adulta e não pôde exercer, então, a sua habilidade de construir conexões, aquela ideia de se sentir confiante, de ter autoestima, né, de poder ter exercido suas vontades como validação das suas capacidades, né, da sua inteligência, das suas habilidades. Nesse momento, ela está absolutamente despotencializada de autoestima, da própria confiança, da capacidade de lidar com o outro de uma maneira a não ficar tão paralisada no sentido de não vão gostar de mim, né? Não vou conseguir me relacionar, eu sou um problema, eu tenho defeitos, enfim, uma exacerbação dos pontos inseguros da sua vida, porque todo mundo tem defeitos, né? Todo mundo fica inseguro, mas uma exacerbação porque a dose de confiança, a dose de bem-estar, a dose de equilíbrio, né, que equilibraria esse comportamento não foi vivida, não foi treinada lá naquela brincadeira, naquela relação com amiguinhos, né, que só se dá mesmo na infância como formação da estrutura. Então, nas relações íntimas está um pouco nesse sentido, e sempre vai indo por esse sentido, tá? Mas eu estou exemplificando núcleos diferentes. Então, aí eu falei aqui, relações sociais, aí talvez um pouco menos íntimas, mas no sentido de eu preciso fazer uma compra, eu preciso fazer uma reunião de trabalho, né, eu preciso ir perguntar alguma coisa para alguém. Então, não são pessoas tão íntimas, são pessoas ali passageiras, talvez colegas, ou talvez pessoas que você está só passando mesmo, mas também há uma dificuldade, né, de construir interação. Até porque aqui seria o início, por exemplo, de amizades ou de relações íntimas, né? Começa pelo desconhecido que depois se torna íntimo. Mas então a primeira aproximação, também por aqueles entendimentos que estávamos falando antes, acabam acontecendo. Agora, a diferença é que antes nós estávamos falando da incapacidade de construir essas relações mais íntimas. Aqui, apesar de ser a porta de abertura dessas relações íntimas, eu me refiro também à maleabilidade de lidar com os desconhecidos, né? Esse lugar mesmo da passagem, ou lidar com pessoas que não serão de fato tão íntimas, que um certo limite também precisa ser dado. Então não é nem um desconhecido, nem mega íntimo. Peraí, que dose é essa? Como eu acerto esse ponto, né? Então toda essa habilidade de gestão de relação comprometida, mais uma vez, confiança baixa, sentindo uma pessoa insegura, sentindo que as coisas que está pensando não fazem sentido, uma super invalidez de si mesmo que compromete esse lugar. E aí a gente caminhou aqui para o efeito em relações consigo mesmo. Olha só que interessante. Porque no final das contas, quando eu estou construindo meus projetos, minhas vontades, meus sonhos, que também estão, tudo isso está amarradinho, tá, gente? Na relação de ir lidar com as pessoas íntimas ou ir lidar com os meios sociais, eu estou lidando primeiro comigo mesmo. E essa relação comigo mesmo, ela já está nesta origem, né, muito fragmentada, muito demolida, ao ponto que até às vezes na ausência do outro, às vezes não, esse é o funcionamento, na ausência do outro, mesmo sozinho, mesmo na minha própria criação, eu não coloco meus projetos para andar, eu não me sinto confiante para iniciar alguma coisa, eu não consigo manter o que eu estou lidando a longo prazo, eu não consigo me sentir bem comigo mesmo.
né? Não consigo fazer atitudes generosas, gentis por mim mesmo, né? Então fica sempre uma invalidação de si muito grande. Então, de forma geral, este mesmo núcleo machucado, ele compromete, então, todas as relações com o mundo e a relação consigo mesmo, ao ponto de não conseguir, porque não há disposição emocional, não há força, não há vontade, não há confiança para desenvolver nada. Claro que desenvolve algumas coisas porque precisamos sobreviver, mas, enfim, profundamente e com qualidade, muitas vezes não acontece, gerando sempre, então, um efeito até depressivo, porque gera frustração. A invalidez gera, né, um lugar ou melhor, até uma falta de lugar de mundo, né, uma falta de posicionamento e principalmente uma sensação de incapacidade generalizada. Bom, isso para um humano que está aqui, que tem sim sonhos, tem sim vontades e não pode realizar nada, é sem dúvida nenhuma muito agressivo. E aí, gente, eu trouxe aqui uma frase que eu acho que finaliza, na verdade uma ideia para a gente discutir, que eu acho que amarra muito bem tudo isso que a gente está falando. Eu escrevi assim: nossas dores contra nossa própria rocha. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo rocha, eu estou dizendo assim, algo impermeável, algo muito sólido, algo que é difícil de conseguir achar uma brecha. É duro, é resistente, né? É sedado, né? Assim, nada passa, né? Nada consegue penetrar. Pensando nesse sentido, as nossas dores como uma repercussão das nossas vivências, né, das nossas tentativas, seriam otimamente correlacionadas ao que temos profundamente. Eu vou explicar isso melhor, mas preciso armar primeiro essa estética, para então este diálogo entre dor e profundidade pudesse gerar soluções. Então vamos lá, vamos por partes. A dor que eu sinto pelo mundo, ela é um incômodo. Esse incômodo voltado para dentro faz movimento. Incômodo, movimento, quero sair daqui, quero mudar isso, quero criar uma solução. Nesta mobilização, talvez eu acharia vontade, ou pelo menos um início de disposição para mudar. Nem que fosse por desespero, por medo, por angústia ou até por empolgação, mas a mudança. Agora, quando eu falo nossas dores contra a nossa própria rocha, eu estou chamando aqui como metáfora que esta profundidade está, de certa forma, rocheada. Então, nesse sentido da rocha, não do roxo, da rocha, né? Da impenetrabilidade, daquilo que não consegue, então, ter flexibilidade de conversa. E por que eu estou chamando de rocha? Porque há um conceito e uma imagem muito fácil de ser entendida que quando somos jovens, crianças, adolescentes, o nosso cimento, digamos assim, interno, que seria a nossa cognição, nossa psique, nosso aparelho psíquico, ainda é um cimento mais fresco, mais maleável. E quanto mais o tempo passa, ele vai secando, mas ainda dá para mudar alguma coisa. Depois que ele seca, rocha, né? O exemplo da rocha ou do cimento, ele vai para um exagero, de dizer assim, putz, não tem o que fazer, tá petrificado e pronto. Não é bem assim também. Tem sim como a gente construir, mas pensa, é como enfrentar uma rocha, é como enfrentar um cimento seco. O que já se formou, está formado, né? As curvas que esse cimento secou, as formas que esse cimento fez, já estão consolidadas. Aliás, na verdade, quando a gente vai trabalhar psicologicamente, a gente nem altera isso, a gente vai tentando criar camadas por cima que vão corrigindo, né? Não no sentido que houvesse um erro, mas nivelando estas curvas que são desagradáveis, que não fazem bem, ao ponto de tentar então gerar digamos assim, uma plataforma mais tranquila de se estar. Então, pensando cognitivamente, assim, eu desenvolvi esta característica, cresci, isso aqui ficou fixado, mas eu quero mudar isso. Bom, isso está petrificado de certa forma porque a estrutura já foi consolidada, a concepção de estrutura já está feita, né? Aí então eu preciso mudar isso. Então eu não mudo aqui direto no meio disso, eu construo ao redor disso o que faz com que eu consiga ter aquilo que eu desejo, né? Então é uma construção por cima da construção. Então é só para entender que as dores versus rocha criam um impedimento de que os nossos incômodos possam gerar mobilização para que a gente tenha novas capacidades.
Essa é uma grande dificuldade, então, desta consolidação de lugares rígidos, de lugares adultizados. Então ela não brincou, tudo mais, aquilo que a gente conversou. Então ela ficou petrificada, o cimento secou nesse formato já adulto, sem aquelas habilidades que a criança teria desenvolvido. Sendo assim, as dores que ela sente por conta justamente dessa estrutura não conseguem penetrar essa estrutura para causar modificação. Aliás, seja qual fosse o conteúdo da estrutura, não modificaria dessa forma. Mas se a estrutura está oferecendo coisas muito legais, então não teria menos dores para conflitar aqui, né? Talvez seriam coisas boas, e aí não teria esse conflito. Mas como são dores, vem aqui, vem conflitar, isso aqui está petrificado, não causa nada, não causa mudança. Então aí que está o trabalho psico dessa reflexão, das reflexões do mundo, que são já inícios de uma arquitetura por cima desta primeira estrutura, para que a gente consiga então moldar uma estrutura em cima da estrutura, digamos assim. Não dá para chamar esse segundo ponto de estrutura, mas é só para a gente entender, é uma construção em cima da estrutura que consiga então dar o formato, as habilidades, aquilo que nós desejamos. Eu sei que está teórico, espero que tenha sido didático de alguma medida essa imagem, mas é para entendermos que muita reflexão, terapia, conversa, leitura, vídeos, tudo que mexa nesse núcleo para que você de fato consiga juntar materiais, habilidades, desenhar como que isso pode ser. Que possibilidades eu tenho apesar desta adultez na infância? Que opções eu tenho? Como eu posso desenvolver o que sou para que eu seja algo um pouco diferente do que já me consolidei ser? Ou seja, é realmente uma reconstrução, uma recriação. Um pequeno exemplo para ficar claro: quantas pessoas vão fazer teatro, por exemplo, para aprender a brincar, para aprender a se divertir? É por aí. E aí sim, conseguimos conquistar uma construção em cima de uma estrutura que antes fazia muito mal. Olha, gente, até para mim que trabalho com isso, estudo tudo isso, olha, quando a gente faz essas conversas, fala quantas coisas, né? Como o aparelho psíquico é complexo, quantas partes podem se interagir, conversar e criar coisas. Pois é, eu espero, né? Estou aqui torcendo que eu tenha sido didático nessa explicação, mas o principal é conscientizar como isso funciona e entender que, olha, não é assim e pronto, sabe? Não é assim para sempre. Dá para a gente entender como é e construir possibilidades. As possibilidades são sempre individuais. Cada um tem uma história, uma vontade, um desejo, mas é possível, desde que seja cuidado de forma individualizada, com carinho, com gentileza, né? E isso possa ganhar novas potências. Fato é, brincar sempre é importante. E os adultos carregam as suas crianças aqui dentro. Se você foi um adulto que não teve tanta possibilidade de criar essa maleabilidade, né? Essa flexibilidade que a criança tem, vai brincar, vai se divertir. Curta, claro, na versão adulta, que às vezes vai sim brincar como uma criança e às vezes vai brincar de coisas adultas, mas muitas outras vezes, quando isso não é desenvolvido nem na parte adulta, você fica só nessa esfera rígida e isso frustra sonhos, frustra desejos, isso faz muito mal. Então, brincar, ser criança até quando mais velhos é fundamental, além da criança que a gente traz lá de trás. Bom, espero que tenha ajudado com essa reflexão, espero que ela tenha sido benéfica para você. Muito obrigado por ter participado dela. Eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui, fala a sua história, é sempre rico ouvir histórias aqui nesse canal, a gente gosta muito. E como sempre, olha, eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um super beijo.